Olá pessoal, mais uma aula aqui, Matemática C com o professor Otávio Carlos. Então vamos aqui dar início falando novamente sobre frações, tá certo? Então vamos lá, começando aqui, vamos falar sobre fração aparente. Fração aparente é uma fração que representa um valor inteiro. Vamos ver aqui. Como vimos nas aulas anteriores, né? Essa barra teria que representar a terça parte de cada um, que cada um está dividido em 3 partes. Sendo assim, como são duas barras e elas todas estão representadas, logo ficaria assim, né? 6 terços. E ao simplificar essa fração, né? 6 por 3 resulta em um número natural 2. Por isso que ela é chamada de fração aparente. Mesmo tendo a representação fracionária, ela representa um número inteiro. Ok? Vamos lá. Fração própria. É aquela fração que nós já conhecemos, né? Que tem a parte que representa a parte de um todo. Temos aqui, então, essa barrinha dividida em 3 partes iguais. Então ficaria 2 terços, certo? Então, onde o numerador é menor que o denominador. Então, quando nós vemos esse tipo de fração, é uma fração própria. Vamos agora falar sobre as frações impróprias, né? A fração imprópria, nós vimos anteriormente que é a fração aparente, mais uma fração própria. Quando juntamos as duas, né, nós temos aí uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. Então temos que, né, das anteriores, vimos que as duas barras inteiras ali representaria 6 terços, mais a parte de baixo aí, que representaria a fração 2 terços. Adicionando essas frações, teremos 8 terços. Então, sendo assim, o resultado dessa operação, 8 terços, seria uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. Fração mista. Fração mista é uma fração na qual apresenta uma parte inteira e uma parte fracionária. A gente vai transformar aquela fração imprópria, né, em uma fração mista. Vejamos só. 8 terços, você viu que pode ser representado como 6 terços mais 2 terços. E que 6 terços é a mesma coisa que 2, porque 6 dividido por 3 é 2. Logo, ficaria 2 inteiros e 2 terços. Né? Assim, essa aqui seria a fração mista. Para transformar, temos isso aqui, né? Dividir o numerador pelo denominador e o resultado é a parte inteira. E o resto é o numerador da fração. Ou seja, quando pegando 8 dividido por 3, vai dar 2 inteiros, que vai ser aqui a partezinha do número aqui, 2. E o que sobra dessa divisão, né, 8 dividido por 3, é 2, que vai ser o numerador da fração mista. E só repetir o denominador. Logo, nós temos aqui a fração mista que vocês viram anteriormente. E nós podemos também voltar, né? Transformar uma fração mista em uma fração imprópria. Vamos fazer aqui, ó. Então, a fração 2 inteiros e 2 terços, a gente pega o 2, multiplica pelo 3 e soma com o seu numerador. Ou seja, 2 vezes 3, 6. Aí mais o numerador ali, 2. Sobre 3 repete o denominador. Logo ficando 8 terços. A fração aí, que era mista, sendo transformada novamente em uma fração imprópria, tá certo? Para fazer isso, nós vimos, né, que multiplica a parte inteira pelo denominador e a soma da parte fracionária, assim voltando a ser uma fração imprópria. Vamos aqui uma atividadezinha, né? Qual fração é maior? 13 quintos ou 3 inteiros e 1 quarto? Para fazer isso, vamos ter que primeiro aí pegar o 13 quintos e transformar em uma fração
mista, né, que pode ser representado como 10 quintos mais 3 quintos. Observe se somar essas duas frações e dá 13 quintos. E 10 quintos aqui, pessoal, é 2 inteiros. Então, logo ficaria a fração 2 inteiros e 3 quintos. Só observando as partes inteiras, como se fosse, vamos supor que fosse quilos de açúcar, né? Essa fração 2 inteiros e 3 quintos seria como se fosse 2 quilos de açúcar e 3 quintos de 1 quilo de açúcar. Já a outra fração ali, ó, 3 inteiros e 1 quarto seria 3 quilos e 1 quarto. Logo que a gente observa nas partes inteiras, vemos que 3 inteiros e 1 quarto é maior, porque a parte inteira é maior. Outra atividade. Qual o valor da expressão, né? Essa soma aí de frações. Então, para fazer isso, vamos começar transformando essa fração aqui, 3 inteiros e 1 quarto, em uma fração imprópria. Fazendo 3 vezes 4, 12, com mais um 13. Então, fica 13 quartos. A gente vai somar agora mais um meio. E vamos encontrar frações equivalentes com os mesmos denominadores, que seria estes, no caso, né? Frações equivalentes com os mesmos denominadores. Ao fazer essa soma, nós encontramos aí 15 quartos, que é a fração imprópria, ou a fração mista, que é 3 inteiros e 3 quartos. Então é isso, pessoal, mais uma aula. Desculpa o barulho dos cachorros, os vizinhos aqui é muito barulhentos, mas até a próxima, tá? Valeu, até mais, tchau!